Então, pessoal, boa tarde, né? Espero que todo mundo tenha almoçado. Está acontecendo um fenômeno ali. Viu? Começou a sair um monte de fumaça. Então, pessoal, bem-vindos ao UFC, certo? Quem não estuda aqui, realmente a nossa estrutura é a estrutura de universidade pública, né? É uma estrutura muito utilizada há muitos anos e, vez por outra, tem esses pequenos incidentes. Vocês viram aí os colegas ali, né? Os colegas ali gostaram. Meu nome é Luiz Arthur, certo? Eu sou do 8º semestre aqui da Faculdade de Medicina, da UFC, tá bom? Esse é o meu 2º ano de monitoria de parasitologia. Falar de leishmaniose para mim é o meu assunto predileto, certo? Isso aqui para mim é como se fosse um copo d'água, sabe? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu faço parte da Liga de Doenças Infecciosas tem 2 anos. Sou apaixonado por infectologia, né? E primeiramente eu queria saber o que vocês acharam da aula de ontem. Vocês gostaram da aula do Lavor? Antibiótico terapia? Nota 10, né? O rapaz é excelente, ele não gostou não, né? Rapaz, excelente, uma aula importante que ela seja a primeira, porque a maioria das aulas que vão fazer parte do cronograma do nosso curso, nos tratamentos, nós vamos lançar mão dos antimicrobianos, né? Por isso que a gente escolheu ela estrategicamente como a primeira aula. E, além disso, os antimicrobianos são um assunto abordado na Faculdade de Medicina, mas não abordado com tanta didática e tanta facilidade como a do meu colega Lavor. Né? Vocês viram que é uma aula realmente diferenciada, voltada para a pessoa de qualquer semestre e de qualquer curso. Né? Aí eu queria saber aqui, quem é da Faculdade de Medicina aqui? Pode levantar a mão? Pessoal, ali atrás. Quem aqui está no S1? No S1, né? Assim, essa aula é uma aula muito simples, certo? Muitas das coisas que vocês vão ver aqui, vocês já viram no ensino médio, só que aqui o que vai acontecer é uma profundidade um pouquinho maior, certo? Não se assustem, não fiquem, meu Deus, o que é isso que esse cara está falando? Porque vocês ainda não passaram por fisiologia, imunologia, parasitologia, e vocês vão caminhar durante a faculdade, durante os semestres, e vão ter conhecimento da leishmaniose de uma forma mais aprofundada, certo? Maior compreensão. Quem aqui está entre o S2 e o S4? Alguns alunos, né, já passaram pela parasito. Do S5 ao S8, qual é o seu semestre? Está no 6º, né? No 7º semestre, alguém aqui do 7º semestre? Só o pessoal da Liga, né? O pessoal da Liga agora vai entrar em contato com a disciplina de infectologia. Né? A gente tem uma aula própria de leishmaniose e essa é uma ótima aula introdutória para essa aula. E quem aqui é de outro curso? Que não medicina. Certo. Quem é da biomedicina? Biomedicina. Bastante gente da biomedicina. Da Faculdade Maurício de Nassau, né? Tá certo. Não? É Unicristo, né? Unicristo. Quem aqui é da veterinária, da biologia, da enfermagem, da biomedicina? Muita gente, né? Bastante gente da biomedicina. Então, pessoal, vamos dar início à aula. Como eu falei, leishmaniose é um assunto muito simples. Os objetivos da aula são objetivos bem amplos. Eu podia enumerar 20 objetivos, mas a ideia é que realmente seja uma aula introdutória. O objetivo aqui não é atualizar, é que vocês tenham um primeiro contato, certo, com os conteúdos, com os temas. E no 2º semestre vai ter a aula do curso de atualização em doenças infecciosas, certo? Que também vai ser gratuito, viu? Que é a proposta da nossa liga agora é fazer só cursos gratuitos, certo? Palmas, né? Só cursos gratuitos. Passou aqui. Então, o primeiro objetivo é conhecer o agente etiológico da doença e a sua morfologia. A gente vai dar uma pinceladazinha rápida. Entender os aspectos relacionados ao vetor, certo? O vetor que vai veicular a doença. Entender o ciclo biológico do parasita. Poxa, entender o ciclo biológico do parasita, que coisa chata. Mas vocês vão ver que, entendendo o ciclo do parasita, nós compreendemos a maioria das manifestações clínicas da doença. E, por conseguinte, a gente vai compreender muito melhor o paciente. Viu? Estou vendo a cara assustada, o pessoal da S1. 4. Entender quem são os principais reservatórios silvestres e domésticos e compreender a epidemiologia clínica, diagnóstico diferencial e tratamento da doença. Então, basicamente, a gente vai ver de forma introdutória tudo. De início, essa parte é um pouquinho chata, mas é uma parte que não pode deixar de faltar. Eu acreditava que tinha mais gente da biologia, mas eu acho que o pessoal da biomedicina também tem que saber bastante isso. Que a leishmaniose era uma doença causada pela leishmania, certo?
A leishmania é o parasita. Ela tem esse nome porque foi descoberta por um cara chamado não sei o quê, Leishman, certo? E aí ele atribuiu o nome à doença, em 1903, há muito tempo atrás. E assim, a leishmania ela é da família Trypanosomatidae, certo? Vocês conhecem outro parasita dessa família, Trypanosomatidae? Trypanosoma cruzi, né? Causa doença de Chagas, outro parasita bastante conhecido. E ela se divide em várias espécies diferentes. Aí, assim, não cabe a gente decorar essas espécies, mas é importante a gente saber que determinadas espécies causam determinadas clínicas diferentes, certo? E a interação parasito-hospedeiro é diferente, de acordo com a espécie. Aí aqui eu enumerei só algumas, as mais importantes para a gente, aqui no nosso país, particularmente no nosso estado. No nosso estado é muito importante a gente atentar para a Leishmania brasiliensis, certo? Que é o que causa a leishmaniose tegumentar americana. Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar. É uma doença endêmica aqui do estado do Ceará, a leishmaniose, tanto a tegumentar como o calazar. Como fala o Dr. Otto, basta estar no Ceará. Para ter calazar, basta estar no Ceará. Estou ficando com medo, viu? Aqui, aquele negócio ali. Assim mesmo, né? A leishmania amazonensis e a leishmania guianiensis, que são mais comuns na região norte, mas causam sintomatologia um pouquinho diferente. A gente vai discutir mais sobre isso. A gente vai entender que a leishmaniose tegumentar é dividida em vários tipos de leishmaniose tegumentar e que, sabendo os tipos e sabendo a clínica, a gente vai saber direcionar o melhor tratamento para o paciente. Entender as repercussões clínicas que estão acontecendo naquele paciente. A leishmania donovani e a leishmania infanto são muito importantes por causar a leishmaniose visceral. Eu já falei aqui, também conhecida como o quê? Calazar, certo? Sinta-se à vontade para participar, perguntar, certo? Todo mundo. E assim, para não ficar uma coisa muito abstrata, eu coloquei logo no começo dos slides a carinha desse cara. Quem é que é esse cara que causa essa doença tão famosa no nosso estado, que povoa tão bem os hospitais do nosso estado? É esse rapazinho aqui, ó, essa ruma de bolinha aqui pequenininha, vocês estão vendo? Estão vendo várias, né? Algumas centenas. Isso aqui, pessoal, são o que nós chamamos de amastigotas de leishmania, certo? Mastigos significa flagelo, a 100. Mas é mentira, ele tem flagelo, certo? Só que está invaginado, está lá dentro. E essa aqui é a forma pró-mastigota. Vocês podem ver, aqui tem várias leishmaniazinhas. Alguém pode me dizer o que é isso daqui? Alguém sabe o que é isso daqui? É um macrófago, né? O núcleo dele, para ser mais específico. Porque isso aqui são os amastigotas dentro do macrófago. Ó. Isso aqui é o macrófago. E aqui são os amastigotas dentro. Vocês veem que é uma quantidade muito grande, né? E assim, a leishmaniose, como eu falei, são esses dois estágios evolutivos, a mastigota e o promastigota. O promastigota vai estar no inseto, certo? Então a gente não consegue extrair ele do doente para fins de diagnóstico. A gente consegue extrair ele in vitro, fazendo cultura, ou extraindo ele do mosquito, certo? E o amastigota a gente consegue extrair do doente, que é a forma que está lá no doente, se multiplicando, causando a doença. Vou falar mais disso. Alguma dúvida até agora? Assim, a estrutura. Eu coloquei aqui de uma forma muito simples a estrutura, que vocês podem ver, tem várias letras, cada letrinha dessa tem um nome, mas para a gente é importante conhecer essas três estruturas principais, que é o flagelo, responsável pelo quê? Locomoção, né? O núcleo, responsável pelo quê? Contém o DNA, os genes, responsável pela divisão. E o cinetoplasto. Quem é que pode me dizer isso? Quem disser vai tirar 10 na prova. Não tem prova, mas... Tem uma função parecida com a da mitocôndria. Certo? Tem uma função parecida na respiração e na reprodução. Sabe aquela teoria que a gente estuda no ensino médio, endossimbiótica? Né? Que a mitocôndria era uma bactéria que foi invaginada por uma célula. É muito parecido com o cinetoplasto. E ele tem uma função importantíssima no parasita. Aí, continuando, aqui também essa parte é um pouco chata, pessoal, mas vocês vão ver mais na frente que tem só imagem, certo? Dos doentes, isso é muito legal. O ciclo biológico. É um ciclo bem característico. O mosquito, que é o mosquito flebotomínio, nós chamamos, vou falar mais um pouco dele. Ela já está com a cara assim, está gostando não, né? É muita coisa, né? Eu sei. Bem-vindos à medicina, viu, pessoal que entrou. E assim, o mosquito, primeiro, ele pica um ser humano, ou roedor, ou qualquer outro mamífero, cão, raposa.
E durante a picada, ele faz uma coisa chamada repasto sanguíneo, certo? Ele vai regurgitar um pouquinho da saliva dele. E nessa saliva contém o quê? Quem é que me diz? Os promastigotas, certo? E os promastigotas, quando adentram a pele do indivíduo, eles são fagocitados por que células? Macrófagos, ou não só os macrófagos, outras células também podem fagocitá-los. Lá eles se tornam o quê? Os amastigotas. E lá os amastigotas vão se multiplicar. Até que aconteça o quê? A morte daquele macrófago, o rompimento, aí solta um monte de amastigota, aquela coisa bonita de se ver quando a gente vê no laboratório. E aí eles chamam outros macrófagos e outros neutrófilos, e aí a infecção se espalha e começa a sintomatologia. Dando continuidade. Aqui é o vetor, pessoal, fotinha bonitinha. Eu acho assim, em Fortaleza nós estamos empestados, certo? De flebótomos, aqui não falta. Os principais, a lutisomia longipalpis e a lutisomia cruzi. Quem é que sabe o mais comum aqui no estado do Ceará? Esse é um nome popular, né? Tem vários nomes populares. Mosquito palha, birigui, vários nomes diversos, né, que a população dá. Mas dessas duas espécies, qual é a mais comum daqui? Não do parasita, do vetor. É o lutisomia cruzi, certo? É o mais comum daqui. Aí, continuando, aqui mais umas fotinhas dele. É um mosquitozinho bem pequenininho. Eu ia botar um vídeo, pessoal, é bem bonitinho ele voando. Ele voa pulando, sabe? Ele parece uma pulga. E ele tem uma diferença, assim, que ele não é que nem um mosquito da dengue, né? Que o mosquito da dengue é bem espertinho. Ele é rápido e tal, ele é meio lesado. É muito fácil matar ele, sério mesmo. Sério mesmo. Se vocês começarem a reparar em casa, vocês vão começar a identificar flebótomo na casa de vocês. E eles têm uma diferença interessante, que as asas são voltadas para cima. Vocês podem ver aqui na lâmina. Quando vocês forem para esse trecho de parasita, essa lâmina cai na prova, viu? As asinhas para cima. E aqui, um mosquito fazendo repasto, uma foto muito bonita, coloquei até no blog da Parasita. Vocês podem ver alta resolução, olha, ele levanta as asas para cima, faz a picada e realiza o repasto. Por que eu estou falando do mosquito para vocês, pessoal? Vocês acham que isso é importante? Acho assim que medidas de saúde sanitária a gente vai pegar onde? A gente vai pegar no controle do mosquito e no controle dos reservatórios, né? Importantíssimo. Aí, dando continuidade, aqui são as larvinhas, a larva de flebotomínio. E agora, vamos falar desse carinha aí, né, do reservatório. Assim, pessoal, a leishmaniose, ela é uma doença que, mesmo que se você mandar sacrificar todos os cachorros da cidade, numa região rural, por exemplo, você não erradicaria a doença. Porque a leishmaniose era uma doença rural. Vocês sabiam disso? Antes era uma doença rural, que acontecia nas zonas do campo. Quem era mais infectado? Eram os roedores, era a raposa, eram esses animais, né? E o que é que aconteceu? Um processo de urbanização da doença e adaptação desse carinha aqui, ó. Esse carinha se adaptou. Ele se adaptou para que regiões? Urbanas e do peridomicílio, que a gente chama. Né? Aquelas casinhas mais ou menos, que tem um quintalzinho, ele se acostumou com aquelas regiões. Isso aumentou em muito a incidência de leishmaniose na região urbana, que hoje em dia a gente diz que é comum, e os hospitais estão cheios. Eu faço até uma brincadeira, que é assim, se você for agora no São José, quero colher um caso de leishmaniose, certo? Se for agora no São José, vocês conhecem o Hospital São José? De doenças infecciosas. É o hospital referência aqui do estado do Ceará. Se você chegar lá agora, na enfermaria de pediatria, chegar para o interno e dizer assim, me mostra o caso de leishmaniose, qualquer dia da semana, ela vai lhe mostrar um caso de leishmaniose. Eu digo isso porque eu já fiz isso, eu já vi isso, isso acontece. Leishmaniose é muito comum. Toda semana tem uma criancinha lá com um bação enorme. Vou já falar de sintomas clínicos, não se aveste. Mas é muito comum. Aqui. Sim. E uma das medidas que o governo mais bate a tecla, e tem vários artigos falando sobre, é o sacrifício de animais para prevenir, para diminuir a incidência de leishmaniose. Sendo que o que é que os artigos mostram? Não mostram a diminuição. Você pode procurar qualquer artigo. Você pode mandar matar todos os animais, mas não acontece isso. Não acontece, não diminui a incidência de leishmaniose. O que eles questionam é, será que essa incidência estaria maior? Não dá para saber. Não sou defensor dos animais, eu estou falando só o que eu li.
Então, os reservatórios, roedores, marsupiais, caninos, homens. Aqui, os sinais típicos do calazar no cachorro. Ele tem lesões na pele, queda de pelo. Essas lesões aqui no olho são importantes. O que mais? As unhas crescidas. Alguém sabe mais lesões? Quer falar? O estado geral do cachorro fica comprometido. Você vê que é um cachorrinho doente, é um cachorrinho assim. E assim, não são só os cachorros de rua, certo? Os cachorros domésticos também. Não é raro um colega chegar e contar a historinha dizendo: olha, meu cachorro está com calazar, eu fiz a sorologia, ele está com calazar. Tamanha a endemicidade da doença. E aqui só uma fotinha mostrando o meu cachorro, certo? O bulldogzinho, esse é o King, viu? É o King. E eu achei essa frase tão bonita do Dr. Luiz G. Camuti. Jamais creia que os animais sofrem menos que os humanos. A dor é a mesma para ele e para nós. Talvez pior, pois eles não podem ajudar a si mesmos. Interessante, né? E assim, como prevenir no seu cachorrinho, né? Que medidas a gente pode usar? Vai lá, alguém aqui diz uma. Cada um, que dá para cada um dizer uma. Tem 100 pessoas aqui, dá para dizer 100 medidas. Diz uma aí, Fernando. Uso de repelentes. No cão, não, mas na gente, sim. Na gente, a gente pode usar repelentes. Pronto, qual é o nome dessa coleira? Excalibur é a mais famosa. É uma medida que tentaram implantar como medida pública aqui no estado do Ceará. Vocês sabiam disso? Eles tentaram implantar, só que o preço de uma coleira dessa é por volta de R$100, R$80. É uma coleira muito cara. E o que é que estava acontecendo? Quem estava fazendo essa pesquisa era o doutor, acho que era o doutor Luciano, não sei, eu estou citando o nome dele aqui e vai sair no vídeo, que bacana. Mas, eu pensei agora. Mas tentaram fazer isso na cidade do interior do Ceará, e o que é que aconteceu? Quando você ia a campo, de casa em casa, ver como é que estava o cachorrinho lá com a coleira, o que é que estava acontecendo? As pessoas não estavam querendo deixar o agente entrar, não estavam querendo deixar. É interessante, por que eles não estão querendo deixar? Aí, você é a mestranda do doutor Luciano, né, falando isso? Doutorando, olha que bacana. Aí, ele insistiu e disse: não, eu quero entrar, eu quero saber o que está acontecendo. Quando ele entrou, estava dentro da rede o filho da moça com a coleira, Excalibur. Aí quer dizer, às vezes as pessoas têm uma condição tão difícil, né, que viu que aquilo ali estava prevenindo os mosquitos no cachorro, ele pegou e botou no filho, para evitar os mosquitos. E deu certo. E deu certo, né? Quer dizer, é uma coisa muito difícil de se pesquisar. Outras medidas, aqui eu enumerei várias. Manter quintais, galinheiros, frutas e dejetos no lixo adequado, né, para evitar acumular água e facilitar a reprodução do mosquito. Evitar o passeio com o cão no início da manhã e da noite. Interessante isso. Horário de maior concentração de flebótomos. Usar a coleira, principalmente, que foi o que o Lavô falou. Uma medida que ela é muito subestimada, mas que é muito importante, é a utilização de telas. Eu já vi, inclusive, em congresso nacional, um médico falando que isso é uma medida importantíssima e que a gente deve, sim, aconselhar os pacientes a comprar telas, fazer uso, para evitar a entrada do mosquito, para prevenir não só a leishmaniose, mas outras arboviroses. Plantar citronela em jardins, vocês sabem, né? A citronela tem um efeito, como é que se falou? Um efeito inseticida, não, é um efeito protetor, né? Repelente, exatamente. Pulverizar o ambiente da casa com Caltrine. Aqui é só para mostrar um trabalhinho para vocês, foi feito com os médicos de Cuiabá, para avaliar o conhecimento dos médicos veterinários sobre leishmaniose. Eu achava que ia ter mais gente na medicina veterinária aqui. E para explicar, basicamente, o que eles fazem com os animais. Porque é muito comum um dono de um animal doméstico, que é muito querido, como eu e o King, ali, meu cachorro, chegar lá e ele está infectado, né? E uma coisa que foi visto é que a conduta variava bastante, certo? Assim, com relação ao sacrifício ou não. Né? É uma conduta que tanto o médico tem dúvida, porque não existe um consenso na literatura, como o médico veterinário tem dúvida. E aí existem várias promessas de tratamento para os cães, né? Até o momento, eu acredito que eu não saiba de nenhuma ainda validada, né? Tem uma lei agora que sancionaram, né, falando de uma proposta de tratamento de fora, mas, pelo que eu saiba aqui, não tem ainda nenhuma certeza, sabe? É uma coisa bem incerta.
Aqui só uma figura bonita do livro, Davi Neves, para mostrar os reservatórios, para vocês verem como é dinâmico, certo? Para vocês não olharem para o paciente e mandar ele se livrar do cachorro dele ou mandar matar todos os cachorros da vizinhança. Certo, pessoal? Porque isso acontece. Pode perguntar, avô. Isso. Existe. Isso é muito importante. Tem muitos animais, assim como pessoas assintomáticas. Muita gente. E é difícil controlar, é uma doença difícil. Muito difícil. Tem, existe cães assintomáticos. Existe. Eu tinha um outro bulldog chamado Todinho, certo? Ele teve calazar. Ele teve assintomático, não tinha queda de pelo, não tinha unhas grandes, mas realizou uma sorologia e deu que ele tinha calazar. E a minha família ficou muito perturbada e mandou o médico veterinário tomar as medidas, né, que resolveu sacrificar. Eu não tinha passado ainda pelo 3º semestre, certo, da parasitologia, e não me opus. Mas hoje eu me opuseria. Eu me opunha, né? Epidemiologia. Então, pessoal, é uma doença, como vocês podem ver, a leishmaniose, tanto o calazar como a leishmaniose tegumentar, mais comuns na região equatorial tropical, certo? Aqui vocês podem ver que até o sul do México, não, até o México, que bacana, do México até a Argentina tem incidência, aumentando a incidência, quanto mais equatorial e quanto mais tropical for a região, certo? Na África, tem uma incidência elevada, apesar da subnotificação, tanto lá quanto aqui. E na Índia. Só que a Índia tem uma coisa interessante. Alguém sabe o que é interessante em relação à Índia, o calazar? É que lá o reservatório principal é o homem. É o homem, o reservatório principal. Interessante, né? É o homem. E esse reservatório principal ele varia, de acordo com várias regiões. No Panamá, tem pesquisa dizendo que o principal reservatório é o bicho preguiça. Interessante, né? É uma doença assim, muito diversa. E vocês vão ver, essa nem é a parte mais interessante, é a clínica. Quando vocês verem a clínica, vocês veem que a clínica também é muito diversa. É muito massa. Então, aqui é para ilustrar, no Brasil, o número de casos de leishmaniose por unidade da federação. Vocês podem ver em vermelhinho, é quem tem 300 a 589 casos. Aí vocês podem ver esse estado aqui. Qual é esse estado? Ceará, né? Ceará, incidência alta. Toda a região nordeste um pouco mais escurinha, né? Pará. O Amazonas, ele não está falando, mas eu acredito que é por causa da subnotificação. E a região sudeste, né? Minas Gerais, Bahia, Ceará e Maranhão, regiões com muitos casos notificados, né? Esses dados, pessoal, são de 2015, viu? Eu não encontrei dados mais recentes ainda. E aqui é o número de casos de leishmaniose visceral por município de infecção no Brasil em 2015. Aqui vocês podem ver bem espalhado, né? Assim, não tem uma região concentrando, né? Mas aqui, se a gente puder se aproximar, vocês vão ver mais escurinho, certo? Que é justamente na região ali mais periurbana de Fortaleza. Fortaleza e região periurbana. Esse mapa fala por si só, certo? É o número de casos por município de leishmaniose por município de infecção. Tem um estado aí que está bem pintadinho, né? Para ter calazar, basta estar no Ceará, né? E aqui é o número de casos de leishmaniose visceral no Brasil de 1900 a 2015, né? Vocês veem que de 1980 até 2000 teve um aumento no número de casos e em 2015 se estabilizou mais ou menos, né, o número de casos. Vocês têm hipóteses? O que é que vocês acham disso? Alguém tem hipótese? O gráfico é bacana porque o gráfico ele resume várias coisas, né? Ele resume, assim, por isso que eu gosto de dar aula com imagens. Uma imagem é melhor do que 1000 palavras, né? Você pode escrever um texto inteiro, mas você pode resumir tudo numa imagem. Aqui a gente pode pensar em vários eventos históricos, né, relevantes. Deixa eu ver aqui. Acho que 83 foi o... Tu sabe, né, o que eu vou falar? O surgimento do HIV, né? Acho que foi aquela coisa de São Francisco, né? Eu não sei bem quando veio para cá, né?
a gente pode inferir várias coisas. Deixa eu ver aqui. Implantação de medidas de prevenção, mais no início do século XXI. Aumento da população geral. Várias coisas. E aqui, o número de casos de leishmaniose visceral por regiões brasileiras. Mais uma vez, a região aí em amarelinho, Nordeste, né? Vocês acham que é importante a gente saber leishmaniose? Importantíssimo. Taxa de letalidade por leishmaniose visceral no Brasil, ela se manteve mais ou menos constante, mas agora está mais crescente. Uma coisa difícil, pessoal, isso é uma impressão pessoal, certo? Eu quero dar. Uma coisa muito difícil assim, de se tratar é a co-infecção leishmaniose visceral HIV, sabe? É um negócio muito difícil. Né? E toda aquela questão da imunossupressão, sabe? A diminuição da resposta celular. E assim, cada paciente reage de uma forma diferente. Às vezes você inicia o tratamento, o protocolo certinho, e o paciente evolui muito bem. Mas às vezes não. E você não sabe por quê. E você procura na literatura tentando justificar e ainda não sabe por quê. É complicado. Aqui o número de óbitos por leishmaniose visceral por município. Aqui uma concentração de casos, estado do Ceará. É uma doença que mata, certo, pessoal? Se você deixar, ela vai matar o doente. 85% dos pacientes, se forem deixados sem tratamento, vão morrer. Dos 100%, 85% vão morrer se você deixar sem tratar. E aqui agora falando de leishmaniose tegumentar, certo? A leishmaniose tegumentar ela tem um padrão um pouquinho diferente da leishmaniose visceral, né? A leishmaniose visceral teve um crescente, se manteve constante e está oscilando, né? Já a leishmaniose tegumentar, como vocês podem observar, ela está tendo como se fosse um declínio, né? Aí, casos de leishmaniose tegumentar, vocês podem ver, o Ceará aqui não está colocado como a região principal, não está em rosa, mas é uma região muito importante. E aqui os casos de leishmaniose tegumentar segundo o município de residência no Brasil. A região Nordeste não está tão bem contemplada, né? É uma doença mais comum na região Norte, região Sudeste, mas ainda assim a concentração de casos de leishmaniose tegumentar ela é muito grande no Ceará, na região litorânea superior ali. Tem cidades, pessoal, aqui no Ceará, que ela é excelente para fazer pesquisa com leishmaniose tegumentar, que a incidência é tipo altíssima, é altíssima. Aí os casos de leishmaniose tegumentar, aqui vocês veem predomínio da região norte, mas o Nordeste em segundo lugar ainda. E o número de óbitos por leishmaniose tegumentar diminuindo, né? Assim, são dados que a gente sempre se questiona um pouco com a questão da notificação, sabe? A gente nunca fica muito seguro, né, na hora de apresentar esses gráficos. E aqui, só para mostrar um boletim epidemiológico, 2016, mostrando o número de casos de leishmaniose visceral, patamar mais ou menos constante, aqui foi até a 40ª semana ainda não tinha terminado o ano. Eu acredito que ainda deva estar mais ou menos constante, mas um pouco reduzido. E aqui o número de óbitos por leishmaniose visceral, né, que aqui não tinha terminado ainda, mas é importante a gente entender que essa doença mata e existem óbitos. Então, essa parte inicial é a parte chata da aula, certo? É a parte mais teórica, né, a parte chata. E agora a parte mais interessante, que é a parte da clínica, certo? Como que essa doença vai se apresentar para a gente? Primeiro eu vou falar da leishmaniose tegumentar americana. E aí, o que vocês acham dessa imagem aí? Pedro, o paciente chegasse no posto, certo? É uma criança, tem 3 anos. As 2 lesões na face, está tendo febre, mas não mediu, a mãe não mediu. O que é que tu acha que é isso daí? É leishmaniose tegumentar americana, né? Está na aula, né? Fácil, né? Realmente são lesões de leishmaniose tegumentar americana. E não são as lesões típicas que a gente vê. Porque muitas vezes a doença não se apresenta tipicamente para a gente. O doente não leu o livro, certo? A lesão clássica de leishmaniose que a gente conhece é uma lesão parecida com essa daqui. É uma lesão conhecidamente de bordas elevadas, o centro pouco exudativo, pouco pus,
certo? É um centro seco, é uma lesão que não dói tanto. Se ela tiver sudato e estiver doendo, você vai pensar na infecção secundária. E essa é a lesão clássica. Se você chegar para qualquer professor aqui da patologia da universidade, com essa lesão na sua perna, passar da porta, ele diz o que é, diz que é leishmaniose tegumentar. Só que a doença não se apresenta sempre assim. Às vezes a doença se apresenta como lesões verrucosas, às vezes a doença se apresenta simulando uma acne, às vezes a doença parece uma hanseníase, às vezes a doença parece uma doença fúngica, às vezes, no vozinho, parece câncer, carcinoma de pele. Então, é uma doença com múltiplas apresentações. E como a gente está numa região endêmica, é papel do médico suspeitar de leishmaniose tegumentar. Isso não quer dizer que lá no ambulatório de cabeça e pescoço, todo paciente que chegar com um SEC muito parecido, SEC é o carcinoma espinocelular, viu, pessoal? Né, o pessoal da S1. Se chegar com uma lesão muito parecida, eu vou, isso é leishmaniose tegumentar, vá para o ambulatório de infectologia. Não, mas é importante você ter como diagnóstico diferencial. Isso aqui é uma lesão na criança. Aqui, quando foi feita a biópsia, foi confirmada leishmaniose tegumentar. E vocês podem ver que não é a lesão característica. É uma lesão que parece acne, parece um ectima, aparece às vezes, pode parecer erisipela, impetigo, erisipela não, impetigo. Aqui é a lesão típica na criancinha. Isso daqui, pessoal. O que é que vocês estão vendo aí? Alguém falou ali. Levanta a mão assim, eu falei. Acertou quem falou. Pronto, foi você falou. Quais mucosas? Nasal, né? Na região superior do lábio. Então, pessoal, isso aqui é a leishmaniose mucocutânea, que é um tipo de leishmaniose tegumentar americana, certo? E assim, para o indivíduo ter essas lesões, depende de vários fatores. Depende da espécie do parasita, depende da cepa, depende do vetor, depende de coisas inerentes ao parasita e inerentes ao paciente, certo? A imunidade do paciente é relevante, tudo é importante. Agora, existem determinadas espécies mais relacionadas com leishmaniose mucocutânea. É aqui. Isso aqui, muitas vezes, simula um câncer, destruindo a cartilagem, o septo. Simula uma doença chamada mucomicose. Conhece, Lavo, mucomicose? Mucomicose é uma doença fúngica que você tem destruição aqui do septo. Ela pode chegar até os olhos e destruir, é uma coisa muito feia, mas simula. E assim, é toda e qualquer mucosa a leishmaniose pode acometer. Pode acometer a mucosa jugal, aqui de dentro. A mucosa pode acometer os lábios, a mucosa nasal, pode destruir o septo. E assim, não é como a gente pensa. Diferentemente de um câncer, para a gente saber diferenciar, não é uma lesão que vai durar anos. 5 anos de evolução, 2 anos de evolução. Tudo bem que tem muito câncer que é muito rápido também. Mas não é uma lesão que demorou tanto para aparecer. Demorou 2 a 4 meses, 4 a 8 meses, alguns meses, certo? E quando você trata o doente, acontece uma coisa fantástica, cicatriza. Certo? A lesão cicatriza. Agora, nos casos de destruição do septo, aí você tem que lançar a mão de outros tipos de tratamento. Qual é? Bisturi. Bisturiciclina. Já conhece esse antibiótico? Bisturiciclina. Cirurgia. Falou ontem? Falou não. Aqui, para mostrar uma coisa que acontece muito em infantos e tem outros diagnósticos diferenciais. O que é que vocês estão vendo? Nada. Uma boca. Já é um caminho. Dentro da boca. Dentes, palato duro, língua, lábios, né? E um orifício. Esse orifício todo mundo tem? Não, é uma perfuração de palato, certo? Por causa da leishmaniose. E isso é uma coisa interessante porque tem vários diagnósticos diferenciais. Tem várias vasculites autoimunes que podem causar isso. Tem várias, deixa eu pensar aqui mais doenças. Inalação, adicção à cocaína, pode causar perfuração do palato, isso é importante. Por causa que toda essa vasculatura aqui é muito sensível, dessa região do septo, do palato, é muito sensível. Isso daqui, pessoal, o que é que é?
Leishmaniose tegumentar americana. Não, mas o que é que vocês estão vendo? Descrevam o local das lesões. Orelha, cartilagem da orelha. O que mais? Isso. Aqui também, né? O que é que parece isso daqui? Quem já passou... Não tem ninguém aqui que passou pelo infecto, né? Hanseníase. Parece muito. A hanseníase, qual tipo? A virchoviana. Isso aqui é o que a gente chama de leishmaniose tegumentar disseminada, certo? A difusa parece mais com a hanseníase virchoviana. Mas essa foto aqui é uma foto de 2 pacientes HIV positivos, certo? Com a resposta imune celular muito deprimida, e que, por conta disso, você tem uma facilidade muito grande de disseminar lesões. Por isso o nome, leishmaniose cutânea disseminada. Aqui outra foto mostrando lesões pelo corpo inteiro, isso também é leishmaniose cutânea disseminada. Aqui também, você pode ver todo um eritema na região malar esquerda e na região orbicular. Peraí, deixa eu ver aqui. Que horas são? Está cedo. Aqui no queixo também um pouquinho de lesão. Aqui no corpo inteiro. Isso está parecendo muito uma doença muito clássica na infectologia. E muito comum ainda nos dias de hoje. Vou dar até uma pista. Mesmo com o advento da penicilina. O que é que isso parece? Falou aí. Sífilis. Qual sífilis? Secundária, né? Parece as várias lesões da sífilis. Como é as lesões da sífilis? Geralmente é uma pápula, geralmente tem uma topografia alta e tem as bordas endurecidas, né? Também conhecida como cancro duro. Aqui. Isso daqui, pessoal, parece muito com a hanseníase disseminada. Mas o que acontece de diferente nesse paciente não é particularmente o imunocomprometimento. Pode estar presente, mas não é só isso. É uma coisa que acontece em indivíduos especiais que a gente chama de resposta imune anérgica, certo? Ele tem uma resposta celular muito ruim, certo? E uma humoral mais ou menos, entendeu? Aí, assim, esses indivíduos, é como a professora Maria Jânia diz, são indivíduos sorteados, que se eles tiverem contato com a leishmaniose tegumentar, eles vão ter a forma difusa, eles vão ter várias lesões pelo corpo inteiro. E lesões que parecem muito com lesões da hanseníase virchoviana. Isso aqui, pessoal. Alguém caracteriza para mim as lesões dele? Lesões seropurulentas, né? Não tem sangue, né? Não são serossanguinolentas, que até parece um pouco, né? Posso chamar de pápulas, tem pápulas aí? Tem máculas, tem pápulas, tem pústulas, tem tudo aí. Tem tudo. Isso daqui eu encontrei na internet e ele descrevia como uma forma mucocutânea, certo? Tardia, e também como uma forma disseminada, sabe? Foi uma desgraça. O cara teve um azar muito grande, né? Vocês podem ver que com o tratamento é provável que ele se cure, mas se ele for um daqueles indivíduos anérgicos, da leishmaniose difusa, o tratamento é muito difícil. E se ele for um HIV positivo, pode ser que ele melhore, pode ser que ele não melhore. Aí a gente tem que levar em conta vários fatores. Terapia antirretroviral, como que está, se está tomando legal, a contagem de células CD4. Existem pesquisas provando que os linfócitos TCD4 são muito importantes no combate da leishmaniose. Rapaz, tu prefere ficar olhando para mim do que olhar para mim, mano? Lesões de leishmaniose visceral. Então, pessoal, alguém descreve o que é que está vendo aqui? Hepatoesplenomegalia, não é? Exatamente. Só que vocês estão todos errados, certo? Vocês palparam? Então vocês não têm como saber se é hepatoesplenomegalia.
É porque vocês já sabem que é leishmaniose visceral. Mas palpem o doente antes, viu? Todo mundo, isso serve para todo mundo. Examinem o doente. Examinem. Porque isso aqui pode ser várias coisas. Pode ser água. O que mais isso aí pode ser? Tudo bem que a gente sabe que é do sexo do masculino, mas se não fosse? Gravidez, constipação. Não, claro. É uma criança muito nova, né? Vocês sabem qual foi a criança mais jovem a ficar grávida no mundo, historicamente? 5 anos de idade, 5 anos e 9 meses. Está no Guinness World Records. E aqui no Ceará, eu convido qualquer um de vocês a entrar na maternidade escola e ver a idade das nossas pacientes. 13 e 14 anos. Já viu de 9 anos, né? Não, aqui eu acho que é uma criança de 2 anos de idade, né? Eu acho que não é possível, não. Mas realmente a moça acertou, é uma hepatosplenomegalia. E a hepatosplenomegalia, né? Quando você vai fazer um diagnóstico clínico a partir disso, você pode pensar em 1 milhão de causas diferentes, né? Mas tem uma coisa que ajuda muito para a gente, além dos outros sintomas associados, sabe? Que é a região que ele está. Para ter Calazar, basta estar no Ceará. Já repetiu umas 5 vezes isso, né? É importante você associar o sintoma clínico, junto com todas as queixas clínicas, aos achados do exame físico, aos exames laboratoriais, se você julgar necessário, e à epidemiologia. Isso em infectologia é essencial. Bom, diagnóstico. O diagnóstico, pessoal, tanto de leishmaniose tegumentar como de leishmaniose visceral, ele é um diagnóstico clínico, epidemiológico, mas existem vários exames que você pode lançar mão para fechar o diagnóstico. No caso da leishmaniose tegumentar, tem exames clássicos, e são exames excelentes, porque você vai ver o parasita, você tem a prova viva de que aquele doente está com leishmaniose, você viu o parasita, isso aqui é uma leishmania, ele tem leishmaniose. A biópsia da lesão, que pode ser do raspado. Qual o local da lesão que eu vou biopsiar? Pessoal aí da biomedicina. Nas bordas da lesão, por quê? Fique nervoso, não. Você sabe a resposta, eu garanto. O quê? Pô, não é nem que seja menos purulenta, porque a lesão da leishmaniose ela é classificada como não purulenta, entendeu? Não é sudativa. É porque tem parasita, tem mais parasita, gente, nas bordas. No centro, tem muito pouco ou nenhum parasita. Então, se você biopsiar no canto errado, você pode deixar passar o diagnóstico de leishmaniose. Você pode achar outros achados histopatológicos e diagnosticar a pessoa com neoplasia ou com outra coisa, quando ela tinha uma doença totalmente tratável com o glucantime ou a anfotericina B. Biópsia da lesão é a técnica do imprint de fragmento. Quem é que sabe explicar bonitinho essa técnica? Eu tiro o pedaço da lesão e esmago. Esmago na lâmina. Aí eu vejo uma quantidade grande de tecido na lâmina. Isso aumenta o quê? A chance de eu ver o parasita, né? Isolamento... Só uma coisa. Tem muito estudante de medicina aqui, essa parte dos exames, eu sei que muita gente às vezes deixa passar. Mas se tem uma coisa que o médico tem que saber, é pedir exame. É pedir exame. Nos laboratórios, assim, o pessoal da biomedicina deve saber. Tem cada loucura que o pessoal pede. O pessoal pede assim, cultura de células neoplásicas. Pede coisa assim, nada a ver. Pede, sabe? A gente tem que saber o que a gente está pedindo, pessoal. Os exames, eles são só uma pista. Não adianta você pedir o exame na doida. Chega o paciente, aqui o hemograma, aqui. Passa até o CA, passa até o CEA, para saber se a pessoa tem câncer. Coisas assim que não adiantam de nada se o paciente não tiver clínica. Sabe? A gente tem que saber o que a gente está pedindo. Isolamento em cultura. Na cultura, eu vou ver que tipo. Qual estágio evolutivo? Pode ser os dois, depende. Se for uma cultura de células humanas, vou ver o mastigoto. Se for uma cultura lá de células não humanas. E a intradermorreação de Montenegro. Quem já ouviu falar disso aqui? Levanta a mão. Intradermorreação de Montenegro. Já ouviu falar? Vocês já ouviram falar do PPD?
da tuberculose, o que é que eu vou fazer com o PPD? Eu vou medir o endurado, né, da lesão, para saber se aquele indivíduo teve um contato prévio. Não é bom assim para diagnóstico, mas muitos protocolos levam em conta o PPD. É ideal para todo paciente HIV positivo você pedir um PPD. A intradermorreação de Montenegro é muito parecido com o PPD. Eu vou medir o endurado da lesão, certo? Quando eu suspeito de leishmaniose tegumentar. Dia desse eu fui chamado aqui com a doutora Jânia para fazer o de uma criança. E deu positivo, deu um endurado muito grande, de 20 milímetros. E é uma coisa muito interessante de se ver, só mostrar rapidinho. Porque a gente tem que marcar com caneta nas regiões de alto relevo, assim, você sente a fricção. Aqui não dá para a gente ver a lesão muito bem, mas aqui existe lesão, é porque a gente passou o dedo, sentiu o alto relevo. Aí ela começa como uma mácula. Uma mácula, para quem não sabe, é uma mancha vermelha, eritematosa. Ela vira uma pápula e ela pode, inclusive, ulcerar. Interessante. Não vai acontecer em todos os casos, mas pode ficar como uma lesão típica. E aí você fecha o diagnóstico de leishmaniose e faz o tratamento. E a imunofluorescência, né? Imunofluorescência, os testes laboratoriais, as sorologias, que também são muito utilizadas. Mas com relação à leishmaniose tegumentar, as duas técnicas principais que, assim, se vocês fossem sair no posto agora, aí vocês têm um paciente que vocês suspeitam, é a biópsia da lesão, que pode ser o raspado ou a técnica do imprint, e a intradermorreação de Montenegro. Leishmaniose visceral. Diagnóstico também é clínico, epidemiológico. Você pode fazer as sorologias, tanto por imunofluorescência direta ou método ELISA. Você pode fazer o aspirado de medula. É importante o aspirado de medula? O padrão ouro, né? O padrão ouro. Onde é que vocês acham que tem mais parasita no doente de leishmaniose visceral? Ele tem um tropismo pelos órgãos viscerais, né? Mas tem parasita na medula, no baço, no fígado e em menor quantidade em outros órgãos, até na pele, no caso da leishmaniose visceral. Mas onde é que assim é certeza? Tem uma quantidade, tipo 90% se eu biopsiar ali vai dar positivo. Onde é que vocês acham que é? O baço. E por que eu não biopsio o baço? Sangramento. Você usou uma palavra bonita, mas eu tenho outra, óbito. Óbito. O paciente está com um baço enorme, inflamado, está cheio de leishmania ali. Você biopsiar um baço daquele ali, meu amigo, você é muito macho. Assim, o aspirado de medula é um pouco mais difícil de encontrar o parasita, mas é o padrão ouro, é o método mais utilizado. A dosagem de proteínas. Por que isso é importante? Quem é que tem um chute? Dosar proteínas? Eu vou lá fazer isso, leishmaniose visceral. Ele tem um baço, tem um fígado. Deixa eu ver o que é mais. E o aspirado de medula deu leishmania. Realmente você já fechou o diagnóstico. Mas por que a dosagem de proteínas é importante? Acontece uma coisa na leishmaniose muito interessante, que se chama inversão globulina-albumina. Vocês já ouviram falar disso? No nosso sangue é para a gente ter mais albumina. Só que o que acontece? Quando as leishmanias entram no nosso corpo, a resposta imune humoral é muito intensa. E tem uma formação muito grande de imunoglobulinas. Aí isso inverte essa razão. E essa razão tem um papel diagnóstico muito relevante. Muito relevante. E o K39, que ele é descoberto por uma reação imunoenzimática, é um antígeno da membrana, e quando ele dá positivo, é realmente a especificidade muito grande para leishmaniose. Aqui, só mostrando a biópsia da lesão, certo? Uma lesão pequenininha, parece uma verruguinha. Ele está indo biopsiar a borda da lesão, certo? Instrumento bonito, né? Eu nunca vi um tão bonito assim na prática. Aqui, só para mostrar para vocês vários amartigotas ao redor do macrófago. Vocês podem ver que são vários, são muitos. E o que é isso aqui ao redor? É massas, exatamente. Mais outra imagem, só para mostrar, mais amartigotas, são vários. E vamos falar um pouquinho do tratamento. O tratamento para leishmaniose, ele é conhecidamente um tratamento muito simples, né? Na aula de antimicrobianos, tu falou de antifúngico, não, né? Só de bactéria. Assim, no tratamento de protistas, né, e particularmente da leishmaniose, você pode usar, lançar a mão de o que a gente chama de
antimoniatos pentavalentes, certo? O mais conhecido é o N-metilglucamina, que é o glucantime, né? Só que o glucantime tem um efeito colateral muito relevante, que faz com que a gente sempre peça um eletro por nossos doentes. Criança, quem quer que seja. O que é? Eletrocardiograma, a gente vai ver a condução elétrica no coração, né? Cardiotoxicidade. O glucantime é cardiotóxico. E é o tratamento principal utilizado. Aqui eu tirei desse artigo, tratamento de leishmaniose visceral e tegumentar. Ele pode ser usado tanto para leishmaniose tegumentar como para leishmaniose visceral. Quem tiver curiosidade para as doses, eu não decoro doses, mas aqui tem. E tem especificando as doses, inclusive, para a forma difusa, para a forma mucosa e a forma cutânea, não tem para disseminado. E, em determinadas situações, você não pode lançar a mão desse tratamento. Você tem que procurar outras alternativas, certo? E as outras alternativas que nós temos, que também têm um efeito muito bom, são as anfotericinas, que é a desoxicolato e a anfotericina B lipossomal, que eu deixo a mensagem aqui, é uma anfotericina muito cara, certo? Né? O Dr. Roberto está fazendo um trabalho agora com um dos mestrandos dele para avaliar esses custos. Dr. Roberto da Justa, infectologista, orientador da nossa liga. Ele está fazendo um trabalho para avaliar os custos da anfotericina B lipossomal, ver como é que está e fazer uma comparação. E assim, quais são as vantagens da anfotericina B lipossomal? Quem é que sabe aqui? Participem. Menos efeitos colaterais, né? Ela é muito cara, essa desvantagem. Tem menos efeitos colaterais, menos nefrotoxicidade, menos hepatotoxicidade. Mas quer dizer que não tem nenhuma nefrotoxicidade, Arthur? Nenhuma hepatotoxicidade? Não, isso é mentira, tem. Mas é muito menor do que a anfotericina desoxicolato. Isso é importante em que tipo de pacientes? Pacientes HIV positivos, pacientes com insuficiência renal, pacientes transplantados. Isso é muito importante. E aqui, mais imagens de diagnóstico diferencial. Assim, a gente está bem perto de finalizar a nossa aula. É uma aula muito curta, muito rápida, é um assunto muito breve, são 1h30. E aí, diagnóstico? Tira 10 na prova, quem acertar isso. Os meninos da liga. Paciente, 22 anos, sexo masculino, com hepatomegalia, abdômen palpável, BOID 3. BOID 3. Diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar. Leishmaniose visceral, claro. Que outras doenças neoplásicas? Linfoma, leucemia, que dão aumento de baço grande. Só que esse paciente tem uma situação interessante. Ele está com 3 meses de febre. O quê? 3 meses de febre. E aí, o que vocês acham que é a hipótese? Tuberculose é sempre uma boa hipótese para vocês chutarem, certo? Tuberculose, linfoma e hanseníase. Viu os meninos do S1 aí? Isso me ajudou muito na faculdade. O quê? E lúpus. Que aí o professor vai olhar para você e falar, lúpus? Pode. Esse aluno é diferenciado. Então, pessoal, muito bem, certo? Esquistossomose, certo? Esquistossomose, mansônia, hepatite esplênica. Entra dentro dos diagnósticos diferenciais. Malária também entra dentro dos diagnósticos diferenciais. E tem uma entidade que ela é importantíssima e todo médico infectologista, médico generalista, estudante de medicina tem que saber. Não, este case, só médico infectologista. Que é a salmonelose septicêmica prolongada da esquistossomose. O que é isso? O que é esse negócio? Nome bonito. O que é isso? Basicamente, na esquistossomose, não é tão comum a gente ter uma febre duradoura. Durar 2 meses, 3 meses. Aí isso faz a gente pensar muito em quê? Em leishmaniose visceral. Só que tem uma entidade que pode acometer, que pode acontecer, que é o esquistossoma mansoni, está infectado pela salmonela. O esquistossoma está infectado. E quando você trata a salmonelose, você tem que tratar também o esquistossoma, porque senão ele vai ficar tendo salmonelose e vai estar tendo febre todo o tempo.
E a febre da leishmaniose visceral, como é que ela é? Ela é intermitente. Ela não é uma febre todo dia febre, não. Ela é meio intermitente, por isso que parece um pouco também com malária. E essa entidade, ela é clássica como mimetizando leishmaniose visceral. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar a esquistossomose e tratar a salmonelose, certo? Fica aí a curiosidade. E aí? Não parece uma lesão típica, Arthur, de leishmaniose tegumentar americana. É uma coisa meio verrucosa, meio vegetante. O que é isso? Fungo. Qual? Esporotricose é uma ótima hipótese. Isso aqui é um caso de cromomicose. Pode ser também. Existe um mnemônico de diagnóstico diferenciais de lesões tegumentares. Fala aí, Lavô, quer falar? Exatamente. Que aí você leva em conta cromomicose, esporotricose. Não lembro todas não, por isso que eu pedi para tu falar. Paracoxidiomicose é muito importante, simula muito. Só que a paracoxidiomicose ela é mais comum no sul do Brasil. Mas, vez por outra, vem um caso para cá. Doenças neoplásicas, linfoproliferativas, um SEC, sinoma espinocelular. Pois é, esse aqui é um caso de cromomicose. Isso daqui, botei até a foto do gatinho para ajudar. Esporotricose. Agora ele acertou. E essa lesão parece mais, né? Só que você vê que ela é um pouquinho mais exudativa. O pessoal da dermatologia, ele tem um feeling, sabe? Ele olha a lesão e eu acho a coisa mais linda do mundo. Eles... Tá parecendo um stand-up, né? Parecendo um stand-up, né? Eles fazem assim, eles avaliam a lesão e dizem, não, isso aqui é um SEC grau 2. Aí você vê a biópsia e vem exatamente, sabe? O pessoal da dermato se garante. Esporotricose. Isso aqui, o que é, pessoal? Parece mais, né, a nossa lesão? Bordas elevadas. Centro um pouco exudativo, mas pode estar, infecção secundária, né? Região da asa do nariz esquerda. O que é que vocês acham que é? É um SEC. Carcinoma de pele. Né? Eu já vi um caso, foi o doutor Ivo que apresentou, que o paciente ele tinha suspeita de leishmaniose tegumentar, certo? E a leishmaniose dele, a lesão, chegou até a região ocular e comeu o olho dele. Assumiu o olho dele. Ele perdeu a visão de um dos olhos. E você olhava assim a lesão contorno diferente, pouco exudativa, e foi tratada com 1000 ampolas de glucantime. Você acha que é muito 1000? Não melhorava? 1000 é muito, pessoal. Mesmo que vocês não saibam, 1000 é muito. 1000 é muita ampola, certo? 1000 ampolas de glucantime, o doente não melhorava. Quando foram fazer uma biópsia, o que era? Era um SEC, que tinha comido o olho dele. É muito importante a gente saber suspeitar. Tá, eu achava que eu tinha botado mais imagens. Então, pessoal, basicamente, a aula é isso, certo? O leishmaniose, como eu falei, é um copo d'água. É um assunto muito simples. Mas se vocês chegarem em casa hoje, derem uma lida no capítulo, pode ser de livro de parasitologia ou de infectologia. Se forem ver livro de parasitologia, o livro do Davi Neves ou do Ray. Se forem ver livro de infectologia, o livro do Veronese, certo? Se você acha os livros muito fracos, não, eu quero ler artigo. Aí vai lá no Up to Date, entra no proxy da UFC e põe leishmaniose. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não? Nenhuma? Chato. Não sou não, pessoal. Inclusive minha namorada está ali, ó, sentada ali. Que pena. Sinto muito, Lavô. É isso. Amanhã a aula nesse mesmo horário. Tentem chegar uns 10 minutos antes, pessoal. Vai ser a aula do... Acho que é a aula da Tainá, certo? Ela já foi a presidente do nosso projeto. Ela tem também 2 anos de liga. É uma aula muito bacana. Eu recomendo a todo mundo vir, viu? Quem não deu a presença, dá a presença aqui no final. Certo, pessoal?